Investidor anjo é para pequena empresa. A principal avaliação é o seguinte: quem é o empreendedor? Né? O cara é bom? Porque, na verdade, ele estava acreditando nas pessoas que estavam ali. A capacidade de fazer muito com pouco é o que justamente eles procuram. Olá, empreendedor! Você sabe como expor a sua ideia para atrair um investidor anjo? Mostrar em seu plano de negócio um retorno que vai remunerar o capital do investidor ou a sua capacidade de fazer o negócio dar certo, por exemplo, são pontos importantes. O Sebrae São Paulo reuniu neste vídeo as principais perguntas e respostas sobre como pensam os investidores anjo ao escolher suas empresas. Esclareça suas dúvidas e mãos à obra. Conte com o Sebrae São Paulo para realizar o seu sonho de ter uma empresa inovadora. A principal avaliação é o seguinte: quem é o empreendedor? Né? O cara é bom? Né? Se o cara é bom, a chance de ser bem sucedido é muito, muito maior. Né? A tecnologia que ele tem domínio sobre essa tecnologia, ela é escalável. Esse é a escalabilidade é a coisa absolutamente fundamental quando você está olhando uma nova tecnologia, tá certo? E, por outro lado, é a questão do problema, né? Atende um problema, tem mercado. Então, essas questões, né, você pode quantificar muita coisa, mas é uma avaliação muito qualitativa. Né? Sem dúvida nenhuma, a fundamental é a capacidade do empreendedor. Né? Você conseguir enxergar naquela pessoa a condição, porque ele não pode gerar um retorno. Ele tem que gerar um retorno exponencial. Ele tem que ter cabeça de Steve Jobs, né? Porque o retorno que nós buscamos, o risco que nós corremos, é muito grande. Nós queremos multiplicar o nosso dinheiro 10 vezes. Nós não fizemos nenhum investimento no Createc e nós não enxergássemos um retorno de 10 vezes o capital investido. Então é preciso ter um cara que vai trabalhar 48 horas por dia, né? E ser um louco. O Anjos do Brasil tem um site, né? Então, quem quiser acesso democrático à capital, entra no site da Anjos do Brasil e coloca a sua oferta e você vai ser visto por todos os anjos. Você não faz nenhum investimento sem um plano de negócio. Aquele plano de negócio tem que mostrar o retorno que remunere o capital e que tenha em vista o risco que está sendo corrido. Quando você chega no private equity, você está falando sobre investimentos onde as coisas têm uma certeza muito maior, muito mais fácil você fazer uma projeção. Que existem dezenas de iniciativas do governo que, infelizmente, não são coordenadas. Então, nós precisamos trazer essa coordenação para juntar com a coordenação da atividade privada, juntar com a coordenação da academia lá, do professor Ari Plonsky, tá certo, Cláudio, para que a gente, então, crie o famoso tríplice hélice, que aí sim nós vamos ter o desenvolvimento que nós precisamos. Nós temos o pior ecossistema de negócios numa amostra de 183 países, nós somos número 130. Tá? Por quê? Porque demora 156 dias para abrir uma empresa, porque não se consegue crédito, enfim, toda uma série de condições essenciais para se fazer negócio que nós não temos e que precisam ser implementadas, senão o empreendedor tem que ser muito mais do que apenas um empreendedor. Eu fico desesperado em ver que uma empresa nossa, por exemplo, obteve marcação da Comunidade Europeia em 1 ano e a Anvisa demorou 3 anos e meio para dar a mesma permissão para ele. E muito se fala das qualificações e capacidade de execução, né, do jockey, do empreendedor. Então, e a pergunta dele é a seguinte: como é que a gente pode mensurar isso nas rodadas de negociação, né, e de participação com os investidores? Dentro do que você vê desses investidores tão experientes, como é que eles falam, pô, esse cara está pronto, ou está bom, pelo menos eu acredito nele? Tem alguma dica, alguma coisa que você possa dar? Na sociedade americana, eles gostam de investir no que eles chamam de second-time entrepreneurs. Então, existe a medida mais direta e menos subjetiva é realmente essa pessoa já fez isso. A capacidade de fazer muito com pouco
é o que justamente eles procuram. O que eles gostam? Eles gostam de ver uma acquisition strategy que seja altamente viral, que use canais gratuitos, que use mídia social, que use influência e grassroots. Então, quando o investidor pergunta para o empreendedor, me descreva a sua estratégia de aquisição, me descreva como é que é o seu development team, como é os seus programadores, como é que funciona. Você usa Agile? Quantas pessoas? Aqui está o seu prototipo. Quantas pessoas levou para você fazer isso? Tudo isso é indicativo da capacidade de execução. Se alguém falar, eu banquei um time de 10 developers por 8 meses para fazer isso para o investidor é sinal vermelho. Eu fui nesse outro site de um developer na China, me desenvolveu esse app, paguei $2.000. Isso, os investidores gostam de ver isso. Além dos exemplos iniciais de já terem feito algo num ambiente empreendedor, ao invés de um ambiente muito estruturado corporativo. Como é que são as aceleradoras em Portugal? Nos últimos 2, 3 anos começaram a aparecer em Portugal bastantes aceleradoras e com ligações internacionais. Para os Business Angels tem sido muito interessante. Portanto, nós não vemos as aceleradoras como concorrentes, pelo contrário, procuramos apoiar muitos destes programas de aceleradoras, porque um dos problemas que nós tínhamos era que os projetos não nos apareciam ready to invest, prontos para investir. Faltava-lhes muito trabalho ainda para nós podermos verdadeiramente investir. E o Business Angel, ainda que faça coaching, não pode estar a fazer coaching de algo que ainda não sabe se vai investir e, portanto, falta-lhe muitas vezes a componente de aceleração. E é um fenómeno que tem sido muito útil para a nossa atividade e para aumentar o ritmo do investimento. Como é que é o papel das aceleradoras no ecossistema e o que vocês acham que elas podem acrescentar e quais são os desafios que a gente tem para ganhar esse mercado? O que as aceleradoras fazem é adicionar essa camada de validação, né, para investimentos que possam ser mais interessantes, o que é fundamental num mundo onde há tantos investidores novos, inexperientes, vindo para esse mercado. No Brasil ainda é preciso capacitar também os investidores, né, para que eles estejam prontos para todas as demandas dos empreendedores. Qual a melhor forma de capacitar os investidores anjos? Como qualificar os investidores? Em Portugal, os investidores também ainda precisam de ser muito capacitados. Portanto, eu acho que é uma questão global a nível internacional. Inicialmente, pensou-se numa solução um pouco burocrática, que seria a nossa comissão de certificar os investidores anjos. Simplesmente criou-se uma burocracia tal que, a partir de determinada altura, percebemos que não ia funcionar e convencemos o nosso governo de que quem devia certificar eram as associações como a APBA e as redes que deviam certificar os Business Angels. Isso foi uma prova de confiança do governo em relação às associações e às redes de Business Angels. Em Portugal, continuamos a lutar pela formação dos investidores. Algumas iniciativas da nossa associação têm sido muito útil a interação com outras entidades, nomeadamente a Angel Capital Association, que tem programas muito bons nesta matéria. Vamos ter que continuar a investir continuamente, até porque o mundo dos investidores anjos não é fechado, estão sempre a entrar novos players que precisam de muitos conselhos. Então, eu vou começar aqui com a pergunta da Claire, e ela diz: é melhor investir em um empreendedor que criou uma empresa em um ano de retornos medíocres e se deu bem, ou em alguém que começou em um ano de bons retornos e apresentou resultados medíocres? A minha empresa começou com uma empresa para vender joguinho para celular, né, e o anjo apostou, na verdade, em mim, porque eu tinha uma ideia. O cara era do mercado imobiliário em Florianópolis, aportou $100 mil no negócio, que virou a maior plataforma de vídeos, né, na América Latina, porque, na verdade, ele estava acreditando nas pessoas que estavam ali. Então, eu acho que essa visão de um ano deu certo e tal muda muito. Na verdade, o anjo deve buscar muito se ele acredita ou não no empreendedor. Olha só que perturbador. Uma das primeiras conclusões aí dos estudos do Google Ventures, né, mostram que a composição da equipe criadora, né, de uma empresa, ela só tem 12% de valor preditivo quanto ao desempenho futuro da empresa.
e ainda que pese que os investidores deem grande valor a esse dado. Então, esse dado do Google Ventures ele é interessante porque, ao mesmo tempo, o Google compra empresas nos Estados Unidos só por causa das pessoas, né? Paga 30 milhões de dólares, joga a empresa fora e compra as pessoas. No meu caso específico, eu tinha um sonho. Eu acho que o empreendedor, né, que sabe vender um sonho, ele acaba atraindo pessoas muito porque as pessoas passam a acreditar naquele cara ali. Porque, no final das contas, quando você está abordando um anjo, você está com uma ideia, né, está com um negócio no papel. Se você não souber vender esse sonho, né, de um jeito que encanta realmente a pessoa, e o cara vai olhar e falar, você tem capacidade de fazer isso? Complementaridades, assim, habilidades complementares, é isso? Para compor um Não só time habilidades, forte? formas de ver o mundo também diferentes. Quando as pessoas resolvem se unir ali, né, para empreendimento, e às vezes são muito próximas, ou familiares, ou amigos, nós tendemos a nos aproximar das pessoas que parecem conosco, né, porque é mais fácil também ser amigo de quem concorda conosco, sendo que o que dá mais certo é ali você ter uma multidisciplinaridade de talentos e, como você colocou, de visões de mundo, né, e também essa questão de como fazer esses ajustes ao longo da trajetória, né, demitir um amigo, demitir um familiar, depois pode ser muito mais traumático do que uma outra pessoa que tenha entabulado uma relação profissional.